dia que falou do sensoramento remoto, correto? Então nós tivemos essa aula de sensoramento correto é bom, hein? Sensoramento remoto, tá? Vamos desenvolver um pouquinho dessa atividade agora e dessa aula que o professor falou com vocês, tá bom? É um resumo mais curto, não é um resumo de uma aula de 1 hora, mas a gente vai tentar desenvolver um pouquinho. Eu vou lembrar vocês desde agora e depois eu reforço novamente, vocês têm essa aula das técnicas de sensoramento remoto, pessoal, na apostila de vocês, antes da pandemia, vocês pegaram, a grande maioria pegou, ela está na página 50, no tema 2, tá? As técnicas de sensoriamento remoto. Tem lá essa parte aí, é só vocês pesquisarem lá que vocês vão ter também uma ajuda em relação a essa aula de sensoramento remoto, tá bom? Essa aula foi aplicada agora, nessa semana, né? Na semana do dia 27 ao dia 30, tá bom? E o que é o sensoramento remoto? Primeiro, antes da gente começar a desenvolver necessariamente o que é o sensoramento remoto, vamos analisar esse mapa que vocês estão vendo aí, tá? É o planeta Terra, é uma visão noturna, tá bom? Eu vou fazer a primeira pergunta para vocês, é lógico, eu vou fazer a pergunta e a gente vai questionando e vocês vão prestando atenção na aula. Esse mapa está correto? É um mapa mundi, né? Um mapa que a gente está acostumado, a gente viu muito nas aulas de geografia no começo do ano. Eu pergunto para vocês, esse mapa está correto? Esse mapa está correto, tá vendo? Olha, é um mapa da América do Sul, da América do Norte, você tem a Europa aqui, a África, você tem parte da Ásia, tá vendo? Olha aqui, ó, e você tem a Austrália. Tá? É um mapa mundi normal, uma visão noturna. Então esse mapa está correto. Mas qual o erro dele? Tá? Ele tem um erro, tá bom? Um erro bem notório, mas a gente consegue bater o olho e notar esse erro do mapa. Tá? Então eu queria falar o que para vocês? É nos contornos? Não. É na iluminação? Não. É na visão noturna? É na visão noturna. Ah, mas não está certo, professor? Olha aqui onde tem mais população, olha a Europa, olha a China aqui que tem muita gente, o Japão que é muito populoso, a Índia, parte do sudeste e do sul do Brasil, olha a Argentina, não tá certinho, não está batendo direitinho onde tem muita gente? Tem, mas o que acontece? Esse mapa é uma montagem, ele não é um mapa fiel do mesmo momento, ele foi feito uma montagem, porque o mundo não é noite às 24 horas, enquanto tem 12 horas ou menos, um pouquinho mais à noite, tem as outras 12 horas no planeta, dia, né? Por ser a Terra redonda, tem uma parte que é dia e uma parte que é noite. Ah, então tá bom, agora dá para perceber que ele é uma montagem. É uma montagem porque eles foram tirando fotos do período da noite de uma maneira, provavelmente deve ter sido de satélite, né? E foi mesmo, tá? E transformou esse mapa, um mapa inteirinho, numa montagem da visão noturna do mundo. É lógico que o mundo não é à noite o período todo. Então foi feita uma montagem pelo via satélite e a gente tem uma visão do planeta Terra à noite, tá? Então esse é um erro, tá bom? Porque é feita uma montagem. O mapa não está errado, o mapa está certo, tá? O que está errado é porque você faz uma montagem. Ah, interessante. De onde será que foi tirada essas fotos? Bom, a gente já consegue perceber que foi do espaço, tá? Você não consegue tirar várias fotos dessa pelo avião, entendeu? Até dá para tirar, mas ia demorar muito para publicar e ele não teria toda essa exatidão aí e uma visão muito mais ampla do espaço, porque o avião ele tem até um certo limite para voar, para você fotografar, né? Antes das evoluções tecnológicas que veio ocorrendo, é lógico que muitas fotos eram tiradas para contornar os mapas via avião, você tirava aéreo, eram fotos, tá? Então a gente tirava em forma de fotos, tá? Então, por exemplo, aqui no texto de vocês fala, as fotografias aéreas eram um produto do sensoramento remoto, podendo ser utilizadas, por exemplo, para a produção de mapas, tá? Então a gente usava muito o avião para tirar essas fotos aí, tá? Mas eles foram se modificando, foi se tornando o quê? Mais preciso essas imagens aqui, porque elas foram tiradas a partir de satélite. Então, o satélite, todos eles, tanto geoestacionário como orbital,
ele tem sensores, tá? Então tem sensoriamentos remotos que captam qualquer tipo de imagem da Terra ou de qualquer coisa que você quer ver na Terra, tá? Que a gente vai ver exemplos próximos aí, tá? Então vamos lá. Você tem a imagem da Terra, é uma imagem tirado via satélite, também é feita uma montagem, né? O satélite faz essa montagem aí, vocês percebem muito bem na Terra que você tem os contornos dos continentes, o oceano e as massas de ar, que são essas nuvens que estão aí, tá? É lógico que boa parte das imagens que capta pelo satélite são em preto e branco e o computador faz a coloração aí dos contornos da Terra, tá bom? Então, o que quer dizer sensoriamento remoto, então? Que é o que o professor estava falando na aula, tá? É simples, quer dizer algo distante. Então, logo, o sensoriamento é um meio para obtenção de informações à distância. Então, o satélite ele consegue fazer esse tipo de sensoriamento remoto aí, tá? O que acontece com o sensor em um satélite? O sensor ele capta a interação dos objetos com a radiação eletromagnética e essa interação é transformada em informação. Então, eles vão passar informação em cima disso. Então, ele vai captar vários momentos. Então, por exemplo, se eles querem ver uma queimada na Amazônia, o satélite vai tirar várias fotos ou várias imagens, vai captar essas imagens para os cientistas ou para qualquer área do conhecimento que precisa estudar as queimadas na Amazônia, poder fazer as interpretações aí. Tá? Aí você raciocina um pouquinho e pensa. Então quer dizer que a parte de clima a gente consegue também descobrir se vai chover ou não em determinada época. Isso, por isso mesmo que você tem a previsão do tempo. Quanto mais próximo do dia que você precisa da previsão, mais exata é. Então na segunda-feira eles informam que na sexta-feira vai chover. É uma previsão correta, 100%? Não, está muito longe, mas eles começam a analisar pelas imagens do satélite e através das imagens do satélite que eles vão determinar que vai haver chuva ou não. Quanto mais próximo do dia, mais exato fica. Então, se na quinta-feira falar que vai chover na sexta tarde, a previsão é quase de 100% de certeza que realmente vai acontecer isso. Tá? Existem dois tipos de sensor, tá, pessoal? Então, nós temos o sensor orbital e o sensor estacionário, tá bom? Eu vou pôr aqui no rodapé também uma definição da introdução sobre essa aula, tá? O sensoramento que ele representa, o que eu acabei de falar agora para vocês, tá? E tem um resuminho aí também. Se vocês quiserem dar um print dessa primeira parte, também fiquem à vontade. Outra coisa também que eu ia falar para vocês. Na foto tinha sensor? Tinha, lógico. Quando você dispara a foto, ele também tem um sensor. Com a evolução tecnológica, se optou por você tirar fotos e imagens de satélite. Elas são muito mais precisas que as fotos via aérea, né? Por fotos por avião. Ainda se faz? Faz. Muita coisa ainda é feita ainda via avião. Mas hoje você tem o satélite que facilita muito mais esse tipo de conhecimento, esse tipo de precisão. Entendeu? Então vamos ver os tipos de satélite. Antes disso, vamos colocar umas imagens atuais para a gente comparar a nossa aula com o que a gente está vivendo. Tá? Então nós temos a imagem da China. Tá? Então a imagem da China, olha, via satélite. Tá? E na imagem da China, está mostrando alguma coisa aqui. Olha. Com o avanço da pandemia, muitas áreas foram afetadas com a paralisação da indústria. Então, olha que interessante o nível de poluição que era na região de Wuhan, tá? E mais acima, olha aqui, ó, tá? Então, áreas aqui, olha Hong Kong, tá? Então você tem essas áreas aqui, olha, tá vendo? Áreas da Coreia, olha a Coreia do Sul, que é extremamente industrializado, tá? E com o avanço da pandemia e muita gente em quarentena, muitas indústrias pararam de produzir. Olha o que aconteceu com o nível de poluição que afetou toda a região da China, tá? Região da China, região da Coreia, o nível diminuiu e muito a poluição, tá? Então algumas coisas boas da pandemia também foi a diminuição da poluição, porque limpou o ar. Isso a gente teve possibilidade de analisar através do quê? Através da imagem de satélite, tá? Que é um satélite geoestacionário, é um satélite que
ele circula junto com o movimento da Terra, que nós vamos ver agora, tá? Então, esse satélite mostrou esse nível de poluição, o nível que era antes da quarentena, tá? E o nível que está agora durante a quarentena. Tá bom? Pode ser que tenha mudado, porque muita coisa na China já voltou a funcionar, né? Eles estão saindo lentamente da quarentena, então pode ser que, infelizmente, a poluição já tenha voltado também. Se quiserem printar essa página, fiquem à vontade. Próxima imagem de satélite, tá? Satélite. Nossa, satélite, hein? Satélite. Tá? A imagem de satélite da Itália. Tá? Então a gente tem da Itália, no norte da Itália, olha a região aqui, ó. Tá? Então nós tínhamos esse tipo de poluição até os países próximos da Itália. Aí, ó, o nível de poluição, e olha o que aconteceu com o nível de poluição da Itália ao início da quarentena, tá? Durante a quarentena. Também a poluição diminuiu bastante, tá? É uma imagem geoestacionária de um satélite que foi tirado, que é justamente um satélite europeu, tá? Então eles mostram como que estava a poluição nessa região da Itália, tá? Boa parte da região da Itália onde aconteceu também o surto. Então isso diminuiu drasticamente também o nível de poluição nessa região, beleza? Agora vamos lá. Então, os tipos de satélite que eu falei para vocês, eu tinha falado que os tipos de satélite são orbital e geoestacionário. Tá? Esse satélite que mostra aqui na imagem é um satélite geoestacionário. Pelo que eu falei agora, já deu para entender. É um satélite que ele fica, não é que ele fica parado, ele circula juntamente com o movimento da Terra. Tá? Então, a Terra vai movimentando, ele vai movimentando também, consequentemente, ele fica parado ali. É lógico para ele ficar parado, ele tem que usar um tipo de combustível, ele segura em combustível. Por isso que vocês ouvem muito tempo falar que o satélite, depois de 20, um pouco mais de 20 anos, ele acaba perdendo força, porque o combustível dele vai acabando. Tá? Então, acabando, eles têm que trocar o satélite. Por isso que o satélite ele tem uma duração de vida também. Tá? Ele não fica tanto tempo assim, não fica para o resto da vida passando informações. Outras, é necessário sempre fazer uma troca de satélite, justamente para ele ficar na órbita e se manter lá ou circular, ele precisa de combustível para isso. Tá? Então, o satélite geoestacionário ele tem uma órbita equatorial e se movimenta coincidentemente com a rotação da Terra, que eu acabei de falar para vocês que eu expliquei. Fica bem mais fácil também. Ele capta inúmeras imagens da Terra em um curto espaço de tempo. Pode captar incidência de queimadas, movimentação de massas de ar e suas evoluções, sendo muito usado nas telecomunicações. O Brasil, por exemplo, ele tem satélites também. Ele tem um deles, que é justamente que é o Centro de Pesquisas Espaciais, do qual São José dos Campos usa, o governo federal usa também, e também o sistema de climatologia do país também usa, justamente para quê? Para fazer a previsão do tempo. Ah, ele só serve para isso? Não, ele serve para evoluir, para notar a situação de poluição na Terra, uma movimentação de massas de ar. Tá? Essa movimentação de massas de ar ela é importante porque é de lá que você sabe se vai vir uma frente fria, se vai chover, se vai manter o sol, tá? Se o tempo vai continuar bom. Tá? Então, o satélite tem essa informação também. Esse é um tipo de satélite, que é o satélite geoestacionário. Vamos ver o outro agora, tá? Que é o satélite orbital. Esse, ele não fica parado, ele percorre uma órbita da Terra, tá? Então ele circula várias vezes por dia, tá? Também tem combustível para isso. Tá vendo? Vocês veem que eles têm uma antena aqui, tem toda essa asa aqui que ele vai captando, é justamente para ele captar todas as imagens também. Tá? Então ele circula várias vezes por dia, vai fotografando, vai retirando imagens, vai filmando também, além das imagens, né? E ele tem essa importância da Terra, tá? São imagens mais precisas e com muito detalhe, tá? Então muitas coisas que ele vai analisando serve também de muitos estudos também. Ah, mais um detalhe que eu esqueci. Tá? Essa TV que você tem, se você tem TV a cabo na sua casa, ou se você tem TV normal, TV aberta, todas elas hoje são operadas via satélite. Tá? Elas dependem do satélite para chegar a imagem. Há anos atrás, por exemplo, numa Copa do Mundo de 1966,
na Inglaterra, a gente só tinha imagens dos jogos, ou imagens ou informações em matéria que você poderia visualizar somente dias depois, porque as imagens elas tinham que chegar até o Brasil por navio ou por avião. Então você não tinha como acessar imagens, porque você não tinha ainda satélites para chegar todas essas imagens, essas informações. Então você tinha o rádio, tá? As ondas do rádio que chegava a informação, mas você não tinha imagem de imediato. Isso aí só ocorreu a partir de 1970 e nem todos tinham acesso a essas imagens aí. Nem todo mundo aqui no Brasil pôde assistir a Copa de 70. Pouquíssimas pessoas tinham televisão e colorida praticamente ninguém. Né? No Brasil eram pouquíssimas pessoas que tinha, que foi a primeira Copa colorida. Hoje não, hoje você consegue ter imagens de qualquer lugar do mundo, porque você tem o satélite, você tem a internet que opera, então é bem mais fácil. Tá? Daí a importância dos satélites para nós na vida de hoje. Pode produzir informações mais detalhadas e precisas, da qual eu tinha falado para vocês, alguma das quais não seria possível de outra maneira. Tá? É isso, pessoal. Reforço novamente para vocês pesquisarem na apostila de vocês, na página 50, o tema 2, as técnicas de sensoriamento remoto. Lá tem um texto que é mais ou menos o que eu falei, é mais ou menos o que o professor do Centro de Mídia falou também, tá bom? Procurem lá o canal lá no YouTube, pessoal. É esse nome que eu falei para vocês no início, né? Geografia Interpretando a Aula. Tá? Aciona o sininho lá para vocês serem notificados quando tiver vídeo. E se quiser, deixa seus comentários lá, elogiando, criticando, pedindo sugestões, tá? De aula. Beleza? Um abraço e até lá. Tchau, tchau.